Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você, que o favor de Deus alcance a sua casa no nome do Senhor Jesus. Programa Novo Alvorecer no ar, uma realização da Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga. Hoje o programa com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, um tempo de aprendizado da Palavra de Deus. Eu queria convidar você para participar conosco durante todo o nosso programa, reunir a sua família aí, porque nós estaremos tratando de um tema importantíssimo da Palavra de Deus. Nós vamos a um intervalo rapidinho e eu volto com você já já. De volta com o programa Novo Alvorecer de hoje. Quem está me ajudando aqui hoje é o pastor Adriano Valadares. Bem-vindo mais uma vez, pastor. Obrigado. Deus te abençoe poderosamente. É, quase que nós viemos de uniforme, né? Na TV lá vai parecer que é uniforme. Uniforme do programa? Não foi programado não, mas deu certinho. É claro que a sua é mais cara do que a minha, né? Camisa. Vamos lá, o tema da lição de número 9 que nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 27 de agosto de 2017. A necessidade de termos uma vida santa é o tema da nossa lição. O texto áureo está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e o verso 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Verdade prática. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Esse aqui é inteiramente um dos credos da nossa denominação, da nossa igreja, né? E como doutrina, não tem nem como dizer. É inegável isso aqui, né? O assunto que nós estaremos tratando aí sobre a necessidade de termos uma vida santa está pautado no texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 13 até o versículo de número 22, e aí inclui o texto áureo que eu já citei aí, que é o versículo 15. Nós estaremos tratando então desse assunto, pastor Adriano, quando o pecador se arrepende e aceita Jesus como seu salvador pessoal. Isso aqui é fantástico, né? E acontece algumas coisas com ele, né? Ele é justificado, ele é regenerado e também santificado, né? E isso aí vai produzir nele um efeito de mudança, né? De fazer parte agora então da família de Deus. Por isso que Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz, né, que a partir desse momento é novidade de vida. Né? Aí escrevendo aos Coríntios ele diz, né, está em Cristo, nova criatura é. A santificação é a especialidade do Espírito Santo, é instantânea, mas ao mesmo tempo também progressiva, que nós vamos entender isso de maneira melhor no decorrer do comentário, né? Porque, na verdade, se ela é progressiva é porque ela continua durante todo o processo da nossa vida cristã. Seria mais ou menos como a palavra de Paulo, que a cada dia ele estava morrendo para uma coisa? É isso aí. Eu comparo esse processo da santificação como uma escada. É um exemplo simples, mas dá para a gente entender, né? Nós precisamos de chegar no topo dessa escada. E para isso, degrau a degrau. Né? Então, cada degrau que você sobe, você está mais próximo do seu objetivo. E a santificação é isso. O crente, o objetivo dele é chegar no céu. Né? Aí você vai lá quando nós vamos em Hebreus, a escritura dos Hebreus fala, buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém. Então, esse processo gradativo, né, que o autor colocou aqui, é justamente isso. Todo dia nós vamos nos santificando, né, nos aproximando mais de Deus. Para nós entendermos melhor, aí vamos definir então os termos. Essa santidade absoluta, pois Deus é santo em seu caráter, né, e essência. Aqui não tem como mudar isso. Mudar, isso aqui faz parte dessa característica de Deus. Isso aqui não tem como falar de Deus sem falar da sua santidade. Certo. Aí Isaías capítulo 6 e versículo 3 vai mostrar isso aí, né, que a santidade é característica
fundamental de Deus para nós entendermos isso de uma maneira melhor. O texto se refere à visão de Isaías, né? Que na verdade viu um Deus, né? Viu o Senhor assentado, né? No seu alto e sublime trono. Essa é a santidade. Essa santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus que existe nele e que nele se originou, não tendo sido derivada de ninguém. Então, ou seja, ele é a própria essência. Essência. Essa é a palavra, né? Essência. Certo. Aí então seria essa a definição dos termos, questão da santidade de Deus, que é uma característica fundamental dele. E quando a exigência de Deus, né, que nós nos tornemos também santos, como diz aqui na introdução, não é obra nossa. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, que é realizado no momento da conversão. Certo. Né? Então, o crente ele precisa de fazer parte dessa natureza de Deus. E olhando na ótica humana, seria impossível. Mas nós estamos tratando aqui de milagre, né, realizado por Deus. Aí o autor vai dizer mais aqui ainda a respeito do significado aí, do sentido literal do original, que ser santo é o mesmo que santificar, dedicar, consagrar, né, e significa, na verdade, separar. Que tem a ideia de separar para Deus, retirar do uso comum. Ou seja, que não vai ser mais de um uso normal, mas de um uso exclusivo para Deus. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vamos ver, né, várias situações e coisas, né, que eram consagradas e separadas para o uso exclusivo de Deus. Né? Até então nós temos esse costume nas nossas igrejas também, né, de consagrar, né, para o Senhor coisas, né, por exemplo, né, alguma coisa que vai fazer parte dos utensílios da casa do Senhor, que vai servir para o culto, para a adoração, como instrumentos, né, o templo em si, que é um local consagrado para o Senhor. Que aí, separado do uso comum, aí Levítico 10:10, e para que possais discernir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então aquilo que é consagrado ao Senhor, aí quando chega o Novo Testamento, aí entra a questão nossa de santidade, né, em Cristo. Então, da mesma forma, nós também, através da conversão em Jesus, fomos separados. Certo. Aí deriva a expressão santo. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes alguém fica com dúvida e medo de se reportar a si mesmo como santo. Mas na verdade é porque ele foi separado do uso comum. Isso aí, porque na verdade as pessoas têm uma ideia pejorativa do que seria santo, aí porque daria a ideia de que seria alguém sem defeito, sem pecado, né? Eu não peco. Não é isso, é questão de ter sido separado para um propósito. E o que nos levou, né, a ser santo? Justamente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não é mérito nosso, foi, né, o sacrifício de expiação de Cristo que nos fez separados para Deus. Aí assim, então, o sentido de santidade é afastar-se de tudo que é pecaminoso e de tudo que contamina. É por isso que nós precisamos de manter, né, obedecendo ao Senhor e a sua palavra, para que não venhamos nos contaminar, né, porque aí nós não vamos sair, né, misturou com aquilo que é do mundo, se contaminou com o pecado, certo. Deixamos de estar enquadrados nessa questão aí de ser separados para Deus. Aí, ao mesmo tempo também, a santidade aí na questão dos termos aí, é para uso exclusivo, né? Está mais ou menos ligado aí, mas o autor usou uma expressão diferente que dizer que qualquer coisa, objeto ou pessoa é consagrada, separada ou dedicada a Deus. Significa dizer que isso pertence exclusivamente a Ele, ou serve a Ele com exclusividade. O sagrado deve ser tratado então como tal, né? E aí é o que está em Êxodo, né? Êxodo capítulo 13 e o versículo de número 2. Que essa exclusividade, e o que é que nós podemos destacar nela? Nós até citamos alguma coisa, né, no ponto anterior, mas a questão de exclusividade é aquilo. Foi separado, foi consagrado ao Senhor, então deve ser usado exclusivamente para adoração ao Senhor. Certo. Nós não temos como consagrar algo ao Senhor
e usar aquilo com outra finalidade. Aí vai cair naquele versículo de Levítico que você falou, não, aí vai deixar de ser santo, aí vai cair no profano. Então, quando é consagrado, já foi tirado do profano e foi consagrado a Deus, é exclusivo do Senhor. Certo. Então, essa questão aqui, isso é muito interessante, né? Na verdade, o próprio Deus exige isso aqui de nós, exclusividade. Né? Aí o que está em Êxodo 13:2, consagra-me todos os primogênitos, tudo o que abrir a madre da sua mãe, os filhos de Israel, assim os homens como animais, todos serão meus. É do Senhor. Né? É questão, eu sempre digo uma frase, Deus não quer apenas prioridade, Deus ele quer exclusividade. Certo. Né? Tá certo, nós vamos aí fechar esse bloco e continuamos o assunto aí logo após um rápido intervalo. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo bloco, e o segundo ponto da nossa lição, a necessidade de termos uma vida santa, dividido isso aí em alguns aspectos, em relação à igreja, em relação a Israel, e nós vamos aí sobre Israel primeiro, então, que nós estaremos destacando, pastor. O apelo à santidade diz respeito à natureza da nação de Israel para manter o povo distante da idolatria, da prostituição e de outras práticas pecaminosas, né? E o autor destaca aí algumas aí por questões óbvias aí, né, ligadas à questão de Israel. E ele vai dizer ainda que o estilo de vida dos israelitas devia estar de acordo com a santidade de Deus. Essa santidade exigida era mais natural, porque era mais do que natural, porque Deus é santo. E os israelitas, na verdade, como a gente já frisou aqui no bloco anterior, eles foram separados, ou seja, retirados entre todos os povos para viver aí de maneira exclusiva para Deus. Essa última parte aqui, né, fechou bacana demais esse subtópico, né? Quando o autor colocou aqui, essa santidade exigida era mais do que natural. De repente alguém critica, né? Mas não precisa disso tudo, não sei o quê. Então, partindo de Deus, não tem como Deus negar isso. Né? Deus ele não coabita com o pecado, com a desobediência. Então, seja, no momento que ele separou, já que aqui a questão é Israel, daqui a pouquinho vai falar sobre a igreja também, mas já que é Israel, Deus impôs a maneira como eles deveriam viver. Justamente para que eles pudessem não fugir da vontade, dos desejos de Deus e ser participante diferente dos outros povos. Porque Deus, na verdade, ele não espera a santidade de quem não está na presença dele. E no caso de Israel, como foi separado para Deus, Deus esperava de Israel santidade. Exclusividade, né? Exatamente. Em relação à igreja, os propósitos foram basicamente os mesmos da nação de Israel. Né? Houve apenas uma transferência de povo, ou seja, e uma agregação aí dos não israelitas. Né? Eu acho que ficou melhor, né? Agregar, né? Porque Israel, na nossa maneira, né, de entender e de crer, continua sendo o povo de Deus. Né? Ainda que Deus abriu a porta agora para os gentios, para nós, mas Deus volta a tratar com eles. Então, na verdade, o Senhor tratou com eles, nós fomos agregados, e aí vem as mesmas exigências da parte do Senhor para com nós, a igreja. Né? Que aí o que Pedro vai dizer na primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Vós sois agora geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. As mesmas características que Deus tinha intitulado a Israel, lá no Êxodo. E tudo isso aí para um propósito específico que Pedro vai destacar aí, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí, assim como os israelitas, nós também, agora que fazemos parte da igreja, fomos separados para o seu serviço, ou seja, não é simplesmente uma eleição por acaso, né? Para um serviço. Não é? A igreja ela tem um objetivo aqui nessa terra. Né? A ordem imperativa de Jesus, né, aos discípulos, a igreja primitiva, ela foi bem clara, foi uma ordem imperativa. Vocês vão dar prosseguimento, ide, fazer discípulo,
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho ensinado. Então a igreja, ela tem esse objetivo, né? Então não tem como ela fugir destas mesmas características a respeito de Israel. É um povo separado, Deus conta com a igreja. E por ser igreja do Senhor, ela tem que viver de uma maneira diferente do mundo, separada também do mundo. Agora, em relação à igreja, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, há uma agressividade tão grande do mundo para querer tirar isso de alguns que fazem parte da igreja, né? A própria palavra, né, igreja, né, no grego, eclesia, que significa Chamado assim, ao para fora, pé né? da letra, né, aqueles que foram tirados para fora. Tirados justamente nesse sentido que nós estamos falando, né? O mundo pecaminoso, né? Um mundo que jaz no maligno. O Senhor Jesus nos tirou a igreja dali para fazer a diferença. E o que você falou é muito verdade. Eu estava, antes, né, vindo para cá, ouvi um vídeo e o pastor que estava ministrando, ele falava sobre isso. A igreja, ela se vendeu, né? A igreja, na verdade, ela não está exercendo, né, o seu papel. Tem entrado muita coisa dentro da igreja que tem fugido dos princípios. E isso é preocupante. É preocupante, porque Deus ainda continua contando com um povo separado, santo, né, um povo diferente. Foi Pedro, né, que, escrevendo lá na carta, ele diz assim: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Toda. Né? Então nós temos que nos preocupar com isso, né? Eu sei que nós estamos agora numa era, né, bem evoluída, né, pós-moderna, mas santidade continua sendo santidade para quem quer chegar no seu objetivo, que nem eu disse lá no início, né? A igreja tem um objetivo. O nosso objetivo não é só chegar num dia de culto, vir no templo, voltar para casa. Nós temos um objetivo. Não é essa forma religiosa de ser, né? Tanto é que eu quero fazer menção aqui novamente, né, da nossa lição aqui, né, a razão da nossa fé. Nós cremos nisso. E o fato de nós crermos nisso que nós estamos falando, assim, nós vivemos, temos que viver isso, né? Então a santidade, ela é necessária também nesse período de pós-modernidade que nós estamos vivendo, né? E nós temos que tomar cuidado com isso. Ok. E aí, uma exigência natural, o que nós podemos destacar? O autor diz que da mesma maneira como Deus escolheu e santificou o seu povo Israel para viver em santidade, assim também o Senhor nos chamou para vivermos uma vida santa. Seria natural também essa exigência? Normal, né? Vamos voltar aqui. Agora sim nós podemos aplicar com mais precisão. Quando alguém olha e diz assim, mas não precisa disso tudo. Precisa sim. É ordem natural. Por quê? Porque o Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ele é santo. E automaticamente, se eu digo hoje que através de Cristo eu estou fazendo parte da nova natureza de Cristo, porque é isso, na verdade é isso que aconteceu no momento que nós nos convertemos, passamos a fazer parte da natureza de Deus, então nós precisamos também de produzir esse fruto. Foi o que Jesus disse no capítulo 15 de João. Olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, vocês são as varas. E toda vara em mim que não dá fruto, corta. Será cortada. Agora, aquela que está em mim e dá fruto, vamos cuidar para que dê mais fruto. Então, ou seja, nós estamos ligados em Cristo. A natureza que hoje habita na minha vida, na sua, daqueles que se converteram, é a natureza de Cristo. Então nós precisamos de produzir o mesmo fruto que o tronco produz. Que a vida está no tronco, né? Olha o texto aí que foi até colocado como texto da nossa leitura bíblica em classe, o versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas em vossa ignorância, ou seja, não era do nosso conhecimento, estávamos na ignorância, mas agora nos tornamos filhos de Deus, obedientes. Né? À medida que alguém resolve achar que isso aqui é um equívoco, a pessoa acaba caminhando pelo caminho da desobediência. Tá certo, nós vamos dar uma pausa aqui e voltaremos já já, não saia daí.
volta com o programa novo Alvorecer e para o último bloco do programa de hoje, pastor Adriano. Nós estaremos falando aqui sobre a possibilidade de termos uma vida santa. Aqui na cabeça de muita gente aí é um assunto impossível, seria basicamente isso. E aí nós vamos ver sobre algumas áreas de atuação e essa questão da progressividade, né? Da santidade. Da santidade ou da santificação. Primeiro, a santificação posicional. O que é isso? É o primeiro aspecto da santificação, também chamado de santificação passada ou instantânea. Isso é muito chique, né? Hein? É muito posicional chique. Porque acontece uma mudança no ser humano de pecador para santificado. Ou seja, essa santificação posicional é aquela que acontece na vida do indivíduo no exato momento que ele reconhece a Jesus. Faz parte, né, daquele pacote: justificação, regeneração e a santificação. Isso aqui é instantâneo. Isso acontece instantâneo. Né? Não que, né, os outros aconteceram e aconteceram. Agora, essa questão da santificação, ela vai dar continuidade. Porque a justificação, você foi justificado. É sair de um estágio de condenação para um estado de liberdade. Absolvido, livre. A regeneração é uma restauração da natureza caída. Que agora passar a ter novamente os aspectos de semelhança de Deus. Passou, adquirimos novamente. Cristo conquistou isso por nós. Isso acontece. A santificação também. O homem pecador aceitou a Cristo, se converteu, ele foi santificado, ele já é santo. Só que essa parte, ela dá continuidade. Né? Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, né? Isso vem com o quê? Com leitura da Bíblia, com oração, com adoração, com servir a Deus, etc. Então tá, então vamos lá. A santificação posicional, ela é instantânea. Isso. No momento da conversão do indivíduo, ele entra para o estágio, não é, de ser separado com exclusividade para o Senhor. Tá aqui, ó, o autor colocou, né? É a santificação que ocorre quando o pecador recebe a fé. Ou seja, quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ok. A outra santificação real, que é conhecida como santificação presente. Esta sim, ela é progressiva. É isso aí. Cada dia avançamos em santidade. Aí tem o texto de Paulo em Coríntios, a segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Né, 18. Que Paulo vai dizer aí que mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Isso aí, de glória em glória. Né? Todo dia nós melhoramos. Hoje eu sou melhor que ontem. Amanhã eu devo ser melhor do que hoje. É o crescer assim, na graça que o Pedro falou, né? É isso aí. E tem a outra, que é a justificação futura. Essa aqui, como que nós entendemos isso? É a última etapa, né? É o último degrau daquela escadinha que o senhor falou lá no começo. Isso aí. Esse aqui é o lugar que todos nós almejamos chegar. Né? Ela pode também ser conhecida, o autor até colocou aqui, como glorificação. É o último passo da salvação. Né? A pessoa foi justificada, regenerada, santificada e glorificada. Que vai acontecer quando Cristo vier buscar a igreja, né? Capítulo 15 da carta que Paulo escreveu à igreja, né, de Coríntios, né? Quando o que é mortal se revestir de mortalidade, corrupto de incorruptibilidade, né? E assim nós vamos chegar a essa última etapa aqui. Ok. É possível ser santo? Plenamente, sim. Sem pestanejar. Sim, é possível e nós não podemos ter medo de usar essa expressão. Se eu estou em Cristo, se você está em Cristo, somos santos. Isso sem dúvida. O autor descreve aqui alguma coisa, ele diz que deve ser o desejo, além de ser possível, deve ser o desejo de todo cristão se parecer com Jesus e ter uma vida como o mestre teve. E ele coloca aqui, pastor Adilson, né, disponibilizou 3 meios pela qual nós podemos nos tornar santos. Isso aqui vai tirar a dúvida agora dos nossos telespectadores aí. Às vezes alguém ainda tinha aquela dúvida, olha, eu estou ouvindo eles falar, mas ainda tenho medo de usar essa expressão. Então, através desses 3 meios aqui,
você vai entender que não precisa mais ficar preocupado. Número 1. Que é o próprio sangue de Jesus. Você foi lavado pelo sangue de Jesus? É o primeiro fator necessário na vida de alguém para se tornar santo. Ser lavado pelo sangue de Jesus. Ah não, pastor, isso aí eu já fui. Então, primeira etapa cumprida, né? Depois vem o Espírito Santo. Ele habita em você? Você é templo? Sim, eu também sou templo, né? Paulo até falou, quem está em Cristo, nova criatura é, né? Agora, vós sois o templo, morada do Espírito Santo. Então, pastor, eu também sou o templo. Então, etapa 2, para se tornar santo, né? Concluída, ser morado do Espírito Santo. E aí vem a etapa 3, né? A própria palavra de Deus. Jesus, quando olhou para os discípulos, falou assim, olha, eu vou enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode conhecer. Capítulo 14 de João. O Espírito da Verdade que o mundo não pode conhecer, não pode receber porque não conhece. Mas vós, ele já está em vós e habita em vós. Jesus até falou, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Então, o fator 3 aqui, ele não é menos importante na vida de alguém que é santo, que é a palavra de Deus. Não pode faltar. E isso tem nos preocupado nesses últimos dias, né? Que às vezes a igreja, estamos falando aqui não de denominações, estamos falando de igreja no âmbito geral, né? E isso tem preocupado a gente, principalmente nós que lideramos, somos pastores, porque às vezes tem muita coisa entrada no lugar da palavra. E faltou a palavra... Ocupa-se o tempo, né, com tantas outras Faltou questões, a palavra, né? Aí o negócio começa a complicar. Então, seja, sangue de Jesus é morada do Espírito Santo, e ama a palavra de Deus. Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que... Então tá aí, né? Então as 3 medita etapas nessa cumpridas, palavra dia e noite. Ninguém precisa se preocupar de usar, né, essa expressão de ser santo. Somos santos em Jesus Cristo. Tá certo, pastor. Obrigado, Deus abençoe o Amém. senhor. Você de casa, nossa gratidão por ter nos acompanhado mais uma vez. Esperamos você em nossa igreja, Templo Central da Assembleia de Deus, em Caratinga, Rua Princesa Isabel, 52, no centro da cidade. Se você não mora aqui em Caratinga e está me acompanhando aí pela internet, visite um templo da Assembleia de Deus, ou se você mora distante de um templo da Assembleia de Deus, procure uma igreja evangélica séria perto de você e vai cultuar o Senhor aí, será bênção, gratificante receber você. Deixa eu de uma vender o maneira meu peixe poderosa. também, só. Vende lá no Santa Rita, tem, Então né? fica aí, nós também temos a Escola Bíblica Dominical todos os domingos, ali na cidade de Santa Rita de Minas, Avenida dos Pioneiros, número 97, na Assembleia de Deus. Você será muito bem-vindo para poder meditar na palavra do Senhor junto conosco. Tá certo. E quem nunca viu o pastor Adriano cantando, de vez em quando ele aventura-se no culto aí para cantar. Tá certo? Obrigado, Deus abençoe você, fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.